Ao mesmo tempo que a gente vê a notícia de que a PSN ficou offline no final de semana e mesmo quem tinha cópia física de alguns jogos não conseguiu jogar, a gente tem uma notícia que aquece o coração, ou faz a gente pensar pelo menos que a Valve é muito superior, porque saiu essa notícia aqui. Basicamente, alguns jogos, eles estão querendo botar propaganda no meio dos jogos. Esses jogos são jogos da Ubisoft, geralmente. Então, os caras queriam que você estivesse jogando Assassin's Creed e do nada aparecesse um meio de propaganda ali. Tipo, acontece na Disney, na Netflix, sabe? Que é uma coisa que começou e estragou completamente a experiência dentro dessas plataformas. Você paga grana para você utilizar a Netflix, a Disney Plus, e os caras ainda fazem você ter que assistir propaganda, e não é pouco que você paga nessas bagaças, não. Inclusive, eu tava vendo que eu tava pagando R$ 200 por mês de sistemas de streaming. Aí quando eu falei, mano, como assim eu tô pagando R$ 200 de streaming? Não, não, não. Aí eu cancelei vários streamings, eu só deixei 3 streamings. Eu deixei o HBO, Netflix e deixei também o... deixei HBO, Netflix, qual foi o... Ah, o Disney. É porque eu tenho direto lá no Mercado Pago, lá no Mercado Livre. Aí eu não precisaria, né, pagar diretamente o Disney. De qualquer maneira, eu vejo com propaganda. Mas eu tô pensando seriamente em cancelar a Netflix. Porque a Netflix não tá valendo o preço que eu tô pagando, não. Bom, de qualquer maneira, então os caras estavam inventando de fazer você ver propaganda enquanto você joga. Que merda, né? Eu acho que botar ads, tipo, por exemplo, no Death Stranding tinha lá o Sam tomando Monster, coisa do tipo, acho que tá de boas, né? O problema é quando você para o jogo pra passar uma propaganda no meio do jogo, que coisa bizarra, né? E a Valve, graças a Deus, aqui é a notícia da Eurogamer, Valve bane todos os jogos da Steam que estão forçando os jogadores a assistir propagandas. É, meu amigo, a Valve tá banindo esses desgraçados, esses caras que querem ganhar dinheiro em cima de você. Você compra o jogo caro pra caramba. Um jogo da Ubisoft é R$ 370 no lançamento. E tem versões dele de R$ 500 ainda. Você paga esse valor e ainda tem que ficar vendo propaganda, né? Olha que merda. Lembra um pouco do formato que estava acontecendo com jogos de celular. Jogos de celular passam muito por isso, né? Quem já jogou um jogo de celular sabe como é ficar vendo propaganda o tempo inteiro, né? Mas é diferente, mano. É diferente. E aí aqui, né, o cara do Rock Solid fez a postagem aqui. Vamos fazer um experimento aqui com propagandas dentro dos jogos. Aí a Valve, não, não, nessa plataforma não. Bloqueado. E aqui é o Gaben, né? E muita gente começou a falar, cara, por que a Valve é tão gente boa com o público? Por que as coisas estão indo desse jeito? Por que tá funcionando desse jeito? E a resposta é muito básica. O que está acontecendo aqui é que a Valve ela é uma empresa privada. Ser uma empresa privada ajuda a Valve a poder tomar as decisões que ela quiser. Então, por exemplo, eles decidem, por exemplo, se eles querem deletar a Steam amanhã e fazer outra coisa, fazer um console, como eles já fizeram 2 vezes, inclusive, o primeiro console deles, o Steam Machines, não deu certo, aí eles continuaram trabalhando, não deu certo o primeiro, poderiam ter abandonado. Não, eles continuaram fazendo até lançar o Steam Deck, que inclusive fez muito sucesso. E aí você pega e pensa, né? Se tivesse acionista olhando, o cara não ia querer pegar e fazer com que a Steam lançasse um console. Ia querer que a Steam lançasse um sistema de gacha. Para em vez de você comprar os jogos diretamente, você ter que comprar chances de dropar o jogo que você quer jogar. E eu não tô nem de meme. Eu tenho certeza que isso deve ser alguma coisa em algum lugar aí. Com certeza em algum lugar deve ter um sistema de gacha de jogos, onde você compra um jogo através de um sistema gacha. Inclusive, eu tô lembrado de ter acontecido isso, de ter visto um tipo de situação assim no passado. Bom, de qualquer maneira, então, tudo isso é uma coisa importante da gente pesar agora e pensar. A gente é consumidor, a gente financia essas empresas e a gente tem que aprender a dar resposta para essas empresas, resposta sobre o que a gente está vendo. A Ubisoft e a Electronic Arts são duas empresas que estão indo para a base, estão indo para o ralo, estão flopando pra caramba. Por quê? Porque essas duas empresas elas têm feito práticas muito anticonsumidor. A Electronic Arts, pô, você paga caro no FIFA, chega lá no FIFA tem um monte de coisa que você tem que fazer para jogar. Tipo, você tem que pegar e comprar o personagem tal, pegar o cartão tal, abrir tantos negócios. Aí quando você vê, você gastou uma grana violenta. Você gastou mais de R$ 1.000 do jogo para ter o seu time nem perfeito. Se você for querer um time perfeito, você vai ter que gastar R$ 50.000. Porque a chance de você pegar algo bom é muito básica, né? E no caso da Ubisoft, eles fazem o seguinte, eles lançam o jogo, aí tá beleza, o jogo lá, a versão básica do jogo. Só que
Se você quiser experimentar 100% daquele jogo, é tipo um jogo não completo. Então o jogo vai com 70% do conteúdo. E aí, se você quiser 100% do conteúdo, aí você tem que pagar mais. Aí você paga por passe, por expansão, por não sei o quê. E quando você vai ver, você gastou 600 conto, R$ 700. O Assassin's Creed novo, por exemplo, é um jogo que ele já foi anunciado por esse preço absurdo. A versão básica dele vai ser a versão de R$ 370, que, vamos ser sinceros, já tá caro pra caramba. Mas se você quiser jogar a versão completa do jogo, você vai ter que pagar mais de 500 conto. E aí é aquilo, tipo, você é obrigado a pagar? Não, você pode ver a versão básica do jogo, mas é aquilo, sempre é um negócio de tipo, pô, eu sinto que eu não estou experimentando o jogo na sua totalidade. Ou pior, quando os caras lançam um jogo e eles já têm, por exemplo, a continuação do jogo pensado no DLC. O Assassin's Creed, inclusive, teve assim no Odyssey, foi horrível, nojento que eles fizeram. Basicamente, você comprava o jogo base, aí pra você ver a continuação da história da Cassandra e tal, você teria que comprar uma expansão lá de Atlântida e coisa do tipo, pra você ver mais histórias da Cassandra, saber o que acontece com ela no futuro e assim por diante. Tudo isso eu acho que quebra um pouco a expectativa dos jogadores e faz jogadores não quererem jogar mais os jogos da Ubisoft. Tanto que a Ubisoft meio que estava quase falindo recentemente. Eu acredito que o pior de tudo é as empresas elas não verem que elas estão tomando decisões ruins. Que as empresas elas não são culpadas disso. Na maior parte das vezes a culpa é sua. A culpa é do consumidor. A culpa nunca é da empresa. Pior, a culpa é do consumidor ou é do programador que faz o trabalho de base. Nunca é do diretor, o cara que tá lá por cima. E nunca vai ser. Sabe por quê? Porque é ele quem decide quem é o culpado. Então você reclama, por exemplo, de lacração nos jogos de videogame. Aí os caras vão falar que a culpa do jogo tá flopando não é nem da lacração que tá dentro do jogo e nem da comunidade, mas sim da galera, entre aspas, racista que não quis consumir o jogo, ou porque você não consumiu aquele jogo, você é automaticamente racista ou alguma coisa do tipo, entende? Então, eles nunca vão olhar e falar, não, o nosso jogo tá ruim porque a gente pegou e fez um jogo com roteiro ruim, porque a gente fez um jogo que não respeita certo tipo de público, porque a gente fez um jogo que humilha o público que geralmente consome aquele conteúdo e assim por diante. Isso acontece tanto nos filmes quanto nos jogos de videogame. Inclusive, aconteceu muito no novo filme do Coringa, que eu não tanquei terminar de assistir. Sinceramente, aquele filme foi muito ruim. E é basicamente a mesma ideia ali por trás. Você tem um jogo que é feito pra zoar com a cara do cara que tá comprando. O Assassin's Creed já fez isso diversas vezes, né? E Far Cry também passou por uma situação... Na verdade, Far Cry passa por uma situação diferente, de ser mais do mesmo, né? Dos caras terem inventado um formato e só lançarem isso, isso e isso, né? E o Dragon Age Veilguard também foi um jogo que flopou muito recentemente, foi um jogo que foi muito comentado, eu não vi nada sobre esse jogo. E é triste ver a BioWare, uma empresa que há 10 anos atrás era muito bem quista pela comunidade gamer, hoje sendo vista como uma porcaria, sabe? Pensar que o Anthem que eles lançaram foi ruim, que todos os jogos deles foram ruins, e agora o Dragon Age mais um jogo que foi um flop gigantesco e outras coisas mais, né? O problema é você não ver os problemas que tem dentro daquele seu jogo. Muita gente vai falar que a culpa desse jogo ter flopado, não sei o que, é por causa da ideologia, mas eu acho que mesmo falar sobre ideologia não é geralmente o culpado. Porque eu acredito que eles usam essa ideologia pra meio que ficar por cima daquele problema sério que tá por baixo, como se tivesse varrido a sujeira pra debaixo do tapete, sabe? O Assassin's Creed, por exemplo, ele foi criticado porque o Yasuki é um personagem negro e ele seria um samurai, e as pessoas não aceitaram isso. E o que acontece aqui é que as pessoas olham pro Yasuki e veem ele como o problema principal desse jogo, quando a empresa tá vendendo o jogo por, tipo, $150, a empresa tá fazendo um jogo de baixa qualidade, um jogo bugado, um jogo que vem pela metade, todos os outros problemas, como, por exemplo, o jogo ser mais do mesmo também. Então tudo isso pesa bastante, tudo isso pesa num jogo que às vezes você tem partes que é até triste você pensar, tem muito isso nos Assassin's Creed, no Odyssey teve muito isso, por causa que você ia de um ponto ao outro navegando, e essa sua navegação demorava horas às vezes, então eu passei 50 horas jogando Assassin's Creed Odyssey, quantas horas foi jogando o jogo de fato, quantas horas foi só navegando, porque os lugares são muito distantes, então tem lugar que você demora 5 minutos pra ir, você tem que chegar no ponto e voltar, porque não tem fast travel, então é um bagulho muito frustrante, que faz você passar mais tempo no jogo do que você deveria. Eu sei que o Assassin's Creed, o último, né, o Valhalla, na verdade não, teve o outro, né, que foi no Irã, não lembro, eu não joguei esse jogo, só joguei, o último Assassin's Creed que eu joguei foi o Valhalla. Esse Valhalla tem muito dessas partes também, que são encheção de linguiça, o jogo é bonito graficamente, o jogo parece ser bem feito, mas quando você vê, é uma armadilha pra pegar o seu dinheiro basicamente, uma armadilha que muitas vezes se usa da ideologia, e essa é a parte mais triste, porque você tem pessoas que sofrem, que são marginalizadas, pessoas que passam mal, e essas pessoas literalmente agora estão virando
basicamente objetos de destaque para que um jogo seja bem quisto ou não. Isso está acontecendo no cinema também. Eu vi o vídeo que o Gaveta fez sobre Emília Pérez, um filme horrível, parece terrível esse filme, e ele basicamente cita a questão de trans e outras coisas mais, e isso tudo é uma bait, né? É tipo uma isca que fez o filme ser indicado a milhares de Oscars, sendo que o filme é uma merda. E tudo isso pesa bastante na hora do público, porque o público quer consumir um conteúdo bom. A maior parte das pessoas caga pra ideologia, mas tem muita gente que faz vídeo pra ideologia, muita gente que vê vídeo de ideologia, sim. Mas a maior parte das pessoas só quer ver uma boa experiência. E é isso que não está sendo entregue tanto pela Electronic Arts quanto para a Ubisoft. E ver que empresas como a Valve existem e que se preocupam com a experiência do jogador em primeiro lugar é uma coisa que é refrescante. Mas isso só acontece também porque, como eu disse, a Valve é uma empresa privada. Então, se o Gaben decide não lançar nunca mais o Half-Life 3, ele nunca mais vai lançar o Half-Life 3. Se o Gaben decide que ele vai pegar e abandonar 100% daquilo e só fazer jogo de celular, eles vão fazer só jogo de celular. Por quê? Porque é deles. Eles decidem sozinhos, não tem um acionista querendo puxar lucro ali de um lado. E é justamente sobre isso, porque uma empresa que quer ter lucro, e você pode ver o começo de qualquer empresa, começa assim. Começa com um grande investimento de meses, anos, a longo prazo, para colher isso 10 anos depois. E o que o acionista quer é o que ele vai ganhar hoje. Por exemplo, se eu sou um acionista e eu botei 10 milhões na Valve, eu vou querer que esses 10 milhões virem 20 milhões amanhã. Porque se eles não me derem 20 milhões amanhã, eu tenho outras empresas que provavelmente vão me dar esses 20 milhões. Ou colocam em Bitcoin, coisa do tipo. Então, para a Valve receber esses 10 milhões, que é de interesse deles, obviamente, eles têm que fazer isso valorizar. Então, eles têm que ganhar mais dinheiro. Eles têm que ter mais recebimentos para pegar e pagar esses dividendos para esses acionistas. E esses caras, eles não pensam a longo prazo. O cara não pensa que ele vai botar 10 milhões na Valve e daqui 20 dias, 30 dias ele vai receber o dobro, entendeu? Ele quer para amanhã. Inclusive, tô sendo bem gente boa de falar que eles pensam em um mês. Na verdade, é muito pior a situação, tá? Mas, enfim, você tem que pensar assim, que quando você investe numa ideia, coisa do tipo, isso demora tempo para as pessoas comprarem, verem. Só o tempo de produção de um jogo, por exemplo, é de 5 anos, né? Então, não tem como você fazer um investimento o mais rápido possível, mas é o que as empresas querem. As empresas, se elas pudessem, elas lançavam o jogo de 6 em 6 meses, mesmo que a comunidade não pudesse comprar. E a Ubisoft já sofreu isso. Inclusive, a Ubisoft está quase virando uma empresa privada por causa disso. Para quem não sabe, a Ubisoft está quase sendo comprada pela família que é dona da Ubisoft e a Tencent. E a Tencent, ela faz um sistema de empresas interessante, porque a Tencent, ela compra essas empresas, mas ela dá autonomia para essas empresas agirem do jeito que eles quiserem, desde que eles entreguem resultados. Então, se a família Ubisoft ter o direito de comprar a Ubisoft e fazer os que eles querem, talvez melhore um pouco a qualidade, porque aí você não vai ficar preso à mercê dessas iscas que eu citei, como, por exemplo, essa questão da, entre aspas, lacração, que é uma palavra que eu odeio, mas é uma coisa que eles usam o tempo inteiro para ganhar dinheiro em cima das outras pessoas, né? Bom, enfim. Então tá aí o vídeo, eu queria comentar com vocês essa notícia. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois.